Fala pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje live especial para falar sobre temas de direito processual civil direcionados para a prova da PGE de Alagoas. Sim, em breve teremos concurso para o cargo de procurador do estado de Alagoas. Se você ainda não começou sua preparação, é indispensável que comece agora, que inicie os estudos, que aprofunde, que tenha uma estratégia bem consolidada para que você possa garantir a sua aprovação. Boa noite a todos, boa noite aos nossos alunos do PGE+, alunos que já estão na nossa mentoria coletiva para a PGE de Alagoas, turma 1. Boa noite também para os que ingressarão na turma 2 da mentoria coletiva. As vagas ainda estão abertas, começará no próximo dia 28. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição. E hoje a noite é dedicada ao processo civil, a noite é dedicada às tratativas relacionadas a esta disciplina na prova da PGE de Alagoas. Boa noite Thiago, boa noite Diego, boa noite Carol, boa noite Ana, Mai, enfim, todo mundo que já está por aqui na nossa live, boa noite para vocês. Bom, pessoal, especificamente em relação à disciplina de Direito Processual Civil, eu recomendo muito que você assista esta live com papel e canetas em mãos, ou eventualmente seu tablet, o seu computador, para fazer as anotações que são pertinentes para esta live. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar, eu vou fazer um ranking de assuntos mais cobrados e mais discutidos nas provas da PGE de Alagoas e das procuradorias como um todo. O primeiro ponto que eu gosto sempre de destacar é que você não pode ir para uma prova da advocacia pública, tampouco para uma prova da PGE de Alagoas, sem ter um conhecimento sólido, aprofundado acerca não só da teoria geral dos recursos, mas dos recursos em espécie. Esse é um tema sempre exigido, tanto na prova objetiva como na prova subjetiva, até porque você fará lá uma peça processual, por exemplo, e você precisa conhecer, por óbvio, toda a temática recursal de maneira aprofundada. Recursos é o tema mais cobrado em provas da PGE de Alagoas e também das procuradorias. É sempre um tema que você precisa revisitar, tá? Vale, dentro da sistemática recursal, dentro do tema recursos, quais os recursos que têm mais recorrência em provas? A gente pode destacar dois, claramente, apelação e agravo de instrumentos. São sempre dois recursos muito cobrados, inclusive por conta das inúmeras discussões que tem em torno desses dois recursos. Daqui a pouco a gente fala também sobre alguns desses debates. Mas apelação e agravo de instrumentos, sempre dois recursos bem exigidos em provas da advocacia pública e, consequentemente, também da PGE de Alagoas. Mas eu enquadro neste primeiro tema, nos temas mais cobrados, não só os recursos e os meios de impugnação em geral, mas também as bancas têm cobrado e têm alocado neste tópico a teoria dos precedentes judiciais. E para isso você precisa também conhecer vários dos aspectos, inclusive a banca Sebrasp tem cobrado muito teoria dos precedentes judiciais, e nos últimos concursos da PGE de Alagoas, a banca escolhida foi a banca Sebrasp. Então você precisa sim conhecer a teoria dos precedentes judiciais, precisa entender o que é o precedente judicial, a diferença de precedente para a jurisprudência, para a súmula, para as teses, entender o que é ratio decidendi, obter dictum, compreender o procedimento de distinção, de distinguish. Você precisa também saber bem toda a estrutura da modulação de efeitos, seja ela temporal, subjetiva ou territorial, para fazer uma reverência aqui ao nosso mestre maior, professor Rafael Oliveira, que está na área, que escreveu um artigo comigo sobre modulação subjetiva. Então você precisa de fato entender e compreender bem esses temas, toda a estrutura do microsistema de julgamento de casos repetitivos, envolvendo o incidente de resolução de demandas repetitivas, os próprios recursos especiais processados segundo a sistemática repetitiva. Então esses temas são temas muito cobrados, IRDR, RESP e RR repetitivos, e a sistemática dos precedentes em geral, com as peculiaridades instas ao nosso sistema, tá? São temas
muito importantes, né? Desses desdobramentos, por óbvio, e aí é top 1, tá, pessoal? Tô falando de top 1, você tá aí com papel e caneta em mãos, anotando, top 1, recursos, meios de impugnação, teoria geral dos precedentes judiciais, né? Você precisa saber, conhecer para ir bem nas provas, não tem como fugir disso, né? E eu vou fazer, lógico, alguns apontamentos aqui que são relevantes, né? Algumas dicas já para vocês dentro desse tema primordial para a prova, né? Futura prova da PGE de Alagoas. Eu acredito que é muito difícil, por exemplo, né, nesta prova, não ser cobrado recurso especial, particularmente no que se refere ao RQF, né? A gente já, né, estruturou uma sigla que é a relevância da questão federal no âmbito do recurso especial, que foi aí introduzida através da emenda constitucional 125, né, e que modificou, portanto, o artigo 105 da Constituição Federal para tratar especificamente, né, da relevância da questão federal, que é um requisito, portanto, né, do recurso especial, e que promoverá uma mudança de perspectiva no âmbito do recurso especial, impondo-se como um filtro de acesso, né, ao Superior Tribunal de Justiça, e que naturalmente será exigido tanto o parágrafo 2º como o parágrafo 3º, né, que para alguns tratam de hipóteses, né, de presunção de relevância da questão, né? Já há um projeto de lei apresentado para regulamentar a relevância da questão federal, que deve ser tratada correlatamente, né, como a repercussão geral inclusive dentro do seu processo de deliberação e discussão para a possibilidade de formação de um padrão decisório vinculante, lá nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. O projeto de lei prevê, inclusive, a alteração do 927 para dispor que as decisões no âmbito da relevância da questão federal serão consideradas padrões decisórios obrigatórios, tá? O pessoal pergunta aqui se vai ficar gravado, né? É possível que fique gravado, acompanha por aí, anota tudo, tá? Então eu acredito muito numa abordagem de recurso especial por conta dos novos contornos da RQF, da relevância da questão federal, lembrando que o STJ decidiu que esse requisito só seria exigido após a efetiva regulamentação da relevância da questão federal. Esse é um ponto muito importante. Esse tema, por exemplo, foi cobrado, né, nas provas das carreiras da AGU, então muita atenção também para a prova de procurador do estado de Alagoas, né? Nossa futura prova, futuro concurso, que eu sei que você já está aí, né, pilhado, estudando, intenso, tá? Falei de recurso especial, mas não poderia deixar de apontar também uma aposta minha para a temática dos precedentes judiciais, né? Esse é um tema, né, que tem permeado as discussões no âmbito, né, principalmente do processo civil. Sebrasp tem explorado esses temas nas provas e eu queria aqui destacar, né, um ponto muito importante relacionado à teoria dos precedentes judiciais, que envolve, né, as situações nas quais nós temos superação de precedente judicial, tá, pessoal? Cuidado, que muita gente aí não conhece bem as expressões, e os editais, é engraçado que os editais do Sebrasp vêm com as expressões em inglês, então eles utilizam lá, né, overruling, overturning, né, o overruling enquanto a superação total do precedente judicial, o overturning como a superação parcial do precedente judicial, mas essa ideia, né, de trabalhar a superação de um entendimento, e dentro dessas superações de entendimento, né, quando há uma mudança de perspectiva, até por falta de coerência, né, e de adesão social, eu posso ter, né, a superação do precedente judicial dentro do processo de superação, e o tribunal, por exemplo, ele naturalmente, com base no 927, parágrafo 3º do CPC, e também, né, o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que tem sido muito citado, por exemplo, na jurisprudência do STJ, a necessidade do tribunal pensar, né, na modulação dos efeitos decorrentes da modificação de entendimento. Tá? Esse é um ponto importantíssimo, né, esse processo de modulação, de estabelecimento de uma regra transicional, né? E o que vocês conhecem muito bem, né? As situações que envolvem modulação temporal
de efeitos, tá? E aqui eu queria destacar duas situações, né, dentro da modulação temporal de efeitos que inclusive o STF já trabalhou no âmbito da sua jurisprudência. Queria lembrar do chamado Pure Prospective Overruling, né, que é a situação na qual a gente tem a superação do entendimento, mas o novo entendimento não se aplica para o caso que está em julgamento, só para frente. E a gente tem também o chamado Prospective Overruling, que o novo entendimento se aplica lá na frente a partir de uma data estabelecida, né? Ou seja, são variações da modulação temporal de efeitos. Então esse tema, como já foi debatido no âmbito da jurisprudência do STJ e do STF, é importante para vocês também. E eu tenho uma aposta aqui, já relevante para a prova da Procuradoria do Estado de Alagoas, dentro da teoria dos precedentes judiciais, pessoal. Então, para quem chegou agora, eu estou listando os temas que mais caem e dentro desses temas estou fazendo as minhas observações e apostas. Então, é uma live que você tem que, né, acompanhar de forma cautelosa, com seu papel e caneta, com seu tablet, né, com seu computador. E também lembrar, né, que recentemente, não sei se vocês conhecem, esse acórdão do STJ, né, o STJ, dentro da teoria dos precedentes judiciais, trabalhou a ideia do dever de candura perante a corte. Ou seja, quando você for suscitar um precedente judicial para aplicação do seu caso, você tem que fazer, né, esse apontamento de acordo com os parâmetros da boa-fé, tá? De acordo com os parâmetros da boa-fé. Ou seja, eu não posso citar um precedente judicial que não é aplicável ao meu caso. Eu não posso citar um precedente judicial, como foi na situação listada pelo STJ, que não se aplica porque houve, né, o quê? Modulação de efeitos. Então, eu não posso citar um precedente, né, do STJ lá, né, no qual houve modulação de efeitos e a minha situação está fora do espectro temporal de incidência do precedente judicial. Portanto, muita atenção, né, com o dever de candura perante a corte, sob pena, inclusive, né, de condenação ou de imposição ali de penalidade por violação ao dever de boa-fé, né? Esse modelo comportamental que envolve probidade, honestidade e lealdade na atuação processual. Então, o STJ já trabalhou o dever de candura perante a corte. Se você não escutou, né? Muito importante esse tema. Alguém, né? O Márcio fala que, olha, recentemente caiu signaling ou sinalização, ou, né, para alguns, tá? Inclusive essa expressão já foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento alerta, né? Ou seja, o tribunal ele indica ali na sinalização, no signaling, que possivelmente ele vai superar o entendimento, né? E isso, né, naturalmente, essa sinalização, essa indicação de uma possível superação de entendimento na sinalização, né, ou no julgamento alerta. Para alguns há uma diferenciação, tá, pessoal, na doutrina entre sinalização e julgamento alerta, né, mas alguns autores trabalham como expressões sinônimas, né, o julgamento alerta lá é uma expressão que é utilizada no âmbito direito alemão, né, e ele lembra aqui um artigo do professor, querido professor e amigo Antônio do Passo Cabral, né, julgamento alerta, uma indicação de que possivelmente será revisto o entendimento, mas não se sabe quando, né, ou seja, não tem ali uma precisão, né, ou seja, ainda se tem uma dúvida quanto a possível mudança do entendimento, né? Na sinalização, portanto, o tribunal indicaria que vai possivelmente superar o entendimento já firmado. Então, lembre-se aí de sinalização ou julgamento alerta. O julgamento alerta, essa expressão já foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui eu vou aprofundar, olha o Iago já aí anotando as dicas, né? Vou aprofundar para vocês, já que a gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso, numa terça-feira, falando sobre processo civil para a prova da PGE de Alagoas. Eu tenho um artigo escrito sobre Anticipatory Overruling, né? Que não seria bem uma antecipação de revogação, né? Essa situação envolve um afastamento da aplicação do precedente judicial quando, né, há um indicativo de que possivelmente ele não será mais aplicado. O que acontece? Nesses casos, imaginemos uma sinalização, né? O Supremo Tribunal Federal sinalizou que possivelmente revogará um precedente judicial. Ele, né, atuou lá
já demonstrando a falta de aderência social e jurídica do precedente. E aí, a ideia de anticipatory overruling envolve a possibilidade de a corte inferior, né, que deve observar o precedente, deixar de aplicá-lo diante da eventual sinalização do tribunal, né? Isso é discutido, por exemplo, no direito norte-americano, inglês, tá? E na doutrina brasileira defende-se também essa possibilidade do afastamento. Não é que a corte inferior vai revogar o precedente porque ela não tem competência para tanto, é que ela afastaria a aplicação do precedente diante de uma eventual sinalização ou também diante de uma circunstância que inclusive foi objeto de questionamento na prova oral da PGE de Alagoas. E estava lá, por exemplo, nesse meu artigo que eu escrevi, as situações nas quais você tem a revogação do parâmetro normativo que deu ensejo à edição do precedente, né? E a possibilidade ali de não aplicá-lo diante da mudança de parâmetro de base normativa para tanto, né? E isso envolvia na prova da PGE de Alagoas, na prova oral, as discussões que inclusive estavam, né, já traçadas pelo próprio STJ, da possibilidade, né, de cumprimento provisório da multa culminatória. Beleza, pessoal? Tema importantíssimo. E aí, já trouxe aqui algumas reflexões, né, para vocês sobre minhas apostas. Lógico que, né, que falando, se tratando de agravo de instrumento, né, importante conhecer toda a estrutura do tema 988 da taxatividade mitigada, mas lembrar também que o parágrafo único do 1015 se aplica, né, para o processo falimentar e recuperacional, ou seja, eu posso eventualmente recorrer de qualquer interlocutória no âmbito do processo falimentar e recuperacional, independentemente das hipóteses que estão no caput do 1015. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo aí com vocês? Não só aqui estou cravando, né, os temas mais cobrados, mas estou dando aula para vocês praticamente de processo civil, vocês anotarem aí e disporem sobre esses temas. Queria lembrar também que em relação à apelação, falei que a apelação é muito cobrada, enfim, no âmbito da apelação, gosto sempre de recordá-los, né, do artigo 1009 do Código de Processo Civil, né, a apelação enquanto um recurso que não ataca só a sentença, né, mas também ataca as interlocutórias não recorríveis de imediato. Isso você precisa saber, não pode, em hipótese alguma, né, esquecer disso. Geralmente o pessoal correlaciona, né, a apelação com ali a impugnação de uma sentença, né, mas também a apelação ela serve para impugnar uma interlocutória não recorrível de imediato. E esse tema, né, dentro da ótica recursal já foi cobrado em provas orais também, em provas subjetivas, mas eu queria lembrá-los do conceito de preclusão elástica. Não sei se alguém que está assistindo aqui, né, fora os nossos alunos do PGE+, sabe o que é preclusão elástica. Né? A preclusão elástica, né, envolve, né, as situações nas quais nós temos interlocutórias que não são recorríveis de imediato. Logo, se elas não são recorríveis de imediato por via de agravo de instrumento, há um elastecimento da preclusão, porque se eu não impugná-las, né, quando da apelação, né, que eventualmente for interposta, ou, né, via contra-razões da minha apelação, haverá ali a preclusão. Então há um elastecimento para quando das discussões em sede de apelação. Para quem nunca tinha ouvido falar em preclusão elástica, tá aí, né, um tema importante, tá? Beleza, pessoal? Então é o top 1, né? Falei de teoria geral dos recursos, recursos de espécie, teoria dos precedentes judiciais, julgamento de casos repetitivos, enfim, certo? E a gente vai avançando agora, e uma advertência, eu queria lembrar de um pontinho aqui, eu sempre falo nas minhas aulas, e agora ganhou aqui um fôlego maior com a recomendação 134 de 2022 do CNJ. O CNJ editou uma recomendação sobre o sistema de precedentes judiciais, muito interessante. Eu tenho várias críticas a essa recomendação, já escrevi, tem uma obra, né, só comentando a recomendação, a obra pela editora Totti. E aí, nesta recomendação 134 de 2022, o CNJ traça aí uma nova discussão sobre o cabimento do IRDR nos juizados especiais, tá, pessoal? Recomendação 134 de 2022, que trata do sistema de precedentes judiciais, e lá na recomendação, né, de forma equivocada, a meu ver,
a previsão de que é possível a instauração de RDR no microsistema dos juizados especiais, ou seja, lá na turma recursal suscitar um IRDR. Tema muito controverso, poderia passar 4 horas falando sobre ele, mas quero lembrar que a recomendação 134 ela restartou toda essa discussão. A meu ver, né, a recomendação atua contra a lege, mas é um ponto digno de nota. Pessoal, segundo tema que também explode em provas, né, da PGE de Alagoas e em provas de procuradorias, que é o tema das tutelas provisórias, né? Esse tema, só antes de eu continuar aqui, me diz aí quem está assistindo, se valeu a pena já essa primeira parte do primeiro tópico, né, e das minhas apostas aí. Quem está assistindo aí, por favor, né, faça essa gentileza de escrever se está valendo a pena a live até agora, né? Você que está aí acompanhando, anotando, né, e preocupado, né, com essas discussões processuais que são extremamente pertinentes e que devem ser exploradas na prova da PGE de Alagoas. Então me diga aí se a live, né, até agora está valendo a pena, e a gente continua aqui com as nossas análises agora para o tópico 2, né, os temas mais cobrados, tutelas provisórias, tá, pessoal? No tema tutelas provisórias, um tema indispensável, um tema recorrente, né, em provas de procuradoria, não dá para você deixar de falar principalmente da, né, ADI 4296, né? ADI 4296. ADI 4296 que vocês conhecem muito bem, né? Inclusive, foi uma ADI que declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, Lei 2016 de 2009, particularmente, né, o artigo 7º, ali, né, afastando a vedação a priori e a concessão de tutelas provisórias contra o poder público em determinados casos, né, principalmente nas situações, né, que envolve aí liberação de mercadoria, que envolve compensação tributária, que envolve reclassificação de servidor, enfim, né, essas discussões sobre o artigo 7º da lei do mandado de segurança, lei 4296, que redesenha um pouco do sistema de tutelas provisórias. Nessa daí você tem que saber necessariamente para a primeira fase, principalmente para a segunda fase também, e lembrar que essa daí não foi uma carta branca para concessão indiscriminada de tutelas provisórias contra o poder público. Não, na verdade, né, o que houve aí foi particularmente uma inversão de ônus, né? O poder público tem que ali afastar, né, os requisitos, né, que eventualmente tenham sido ali apontados como suficientes para deferir uma tutela provisória. O que o Supremo disse foi: eu não posso vedar a priori, né, diante de uma lógica de acesso à justiça, de efetividade da tutela jurisdicional, né, porque nós tínhamos, lembrem-se, a ADC número 4, que chancelava a constitucionalidade dos dispositivos, né, em legislação esparsa, que vedava a concessão de tutelas provisórias contra o poder público. Mas com a ADI 4296 houve a reconfiguração, né, um precedente que se aplica para além das previsões da própria lei do mandado de segurança, se você for observar a ratio decidente, e portanto nós temos de fato um precedente importantíssimo para a advocacia pública e a gente precisa trabalhá-lo de forma exaustiva, né? Lembrar também, pessoal, que estabilização da tutela provisória de urgência antecipada antecedente é um tema quente, né? É um tema quente, até porque é uma hipótese, né? Uma espécie de estabilização processual, uma das, né? Dentre as hipóteses ou espécies de estabilização, nós temos também a própria coisa julgada. Então, a estabilização da tutela provisória de urgência antecipada antecedente, né, lá nos termos 303, 304 do Código de Processo Civil, é uma espécie de estabilização, né, que se diferencia dos contornos da coisa julgada. Vocês sabem muito bem, né, que essa estabilização ela teve como referência principalmente o direito francês, o direito italiano, né, lá no direito francês, o Instituto do Référé Provision, e ela permite, né, em situações nas quais nós temos lá um pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, que caso não haja, né, assim fala o legislador, recurso, né, haverá a estabilização dos efeitos da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. E aí recordo para todos vocês, né, que há ainda uma divergência no STJ,
né? Uma parte do STJ entende que só o que impede a estabilização é a interposição do recurso cabível, no caso, agravo de instrumento, e uma outra, né, corrente no STJ entende que qualquer meio de impugnação de resistência é suficiente para afastar a estabilização. Beleza? Que seria o caso de uma antecipação da contestação e, para alguns, até mesmo a utilização de um pedido de suspensão, que já demonstraria uma resistência da Fazenda Pública à estabilização. Mas eu tenho uma pergunta mais aprofundada, né? Vale, você entende que seria possível a estabilização da tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública? É possível, né? Principalmente naqueles casos em que se tem a obrigação de fazer, não fazer. Imagine aí, né, uma concessão de um medicamento, realização de uma cirurgia, não vejo problema algum. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é possível estabilização da tutela provisória de urgência antecipada antecedente nos juizados especiais? Aí, pessoal, ao meu ver, não. A estabilização não seria possível porque dentro, por exemplo, da Lei 12.153, né, que é a Lei dos Juizados, lá no artigo 5º você sabe que o poder público não pode ser parte autora nos juizados especiais fazendários. Se não pode ser parte autora, ele não pode se valer daquela ação própria para rever os efeitos da estabilização da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Tema importantíssimo, né? E aí eu poderia ficar falando de tutelas provisórias aqui o resto da live, mas lembro para vocês que tutela de evidência também é um teminha forte para a PGE de Alagoas. Beleza, galera? Tranquilo? Tudo bem por aí com vocês? Ótimo, né? Para mim tá tranquilo, né? Eu tô vendo aqui o pessoal engajado na nossa live, anotando tudo, né, das minhas apostas, das minhas considerações para a prova de processo civil, né, do futuro concurso aí da PGE de Alagoas. Pessoal, agora vamos avançar, né? E eu quero trabalhar com vocês o terceiro tema, né, que é o tema das normas fundamentais processuais e também do regime jurídico da competência, tá, pessoal? Então, em relação a esse tema, nós temos, vocês sabem muito bem, um acórdão que é cara de prova da PGE de Alagoas, de advocacia pública, né? Tema que envolve a aplicabilidade do artigo 52 do Código de Processo Civil dentro do regime jurídico de competência, né? E aí eu lembro para vocês que nós tínhamos, né, aquela ideia dentro do 52, e lembrando que o 52, em várias oportunidades, o STJ falou, olha, o 52 é válido, o 52 pode ser aplicado, o 52 é rígido, né? O 52 que permitia, por exemplo, que o estado de Alagoas fosse demandado o domicílio do autor lá no estado do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, vocês têm alguém aqui do Rio, né? Os aí amigos do professor Rafael Oliveira aí do Rio de Janeiro, mas imagine, o estado de Alagoas sendo demandado no Rio de Janeiro. E havia discussão se isso, de alguma maneira, não poderia ferir a lógica do federalismo processual, se isso não dificultaria, né, todo o arranjo e defesa do próprio estado, né, porque seria demandado lá em outra unidade federativa, se isso não feriria, por exemplo, o próprio sistema de precedentes judiciais. Imagine, né, a seguinte situação, pense aqui comigo. Tem um IRDR instaurado aqui no TJ de Alagoas, teve uma tese firmada em IRDR dispondo sobre lei estadual. Aí o IRDR, né, era lei estadual, não houve recurso especial ali porque não tinha matéria para recurso especial, morreu ali a tese no TJ de Alagoas. A tese tem que ser aplicada no âmbito de competência territorial do tribunal. Mas aí o estado de Alagoas foi demandado lá no Rio de Janeiro, a tese não se aplica e aí eu tenho um entendimento diverso. Isso fere, né, a lógica do federalismo processual, torna incoerente o sistema de precedentes e por isso, né, esse dispositivo aí, né, teve, né, uma análise de constitucionalidade, interpretação conforme no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de tal modo que, né, quando o 52 fala em possibilidade de demandar o estado do domicílio do autor, desde que seja dentro do âmbito da unidade federativa, não pode ser, né, por exemplo, em outro estado. Então isso é cara de prova, né? E dentro das normas fundamentais do processo, o que eu apontaria como relevante para a PGE de Alagoas? Eu apontaria, né, aqui já trago para vocês o artigo 3º, que trata especificamente
né, da atuação do Estado na promoção dos meios adequados de resolução de conflitos. Isso é muito importante, né? A ideia do tribunal multiportas, né? Nós temos buscado, inclusive, né, você lembra do artigo 174 do CPC, que trata do quê? Das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito da União, estados e municípios. Então, esse movimento, né, pela busca de outros meios adequados de resolução de conflitos, né, é uma tendência que tem se avolumado e o poder público tem se utilizado desses instrumentos. E eu lembro para vocês que aqui na PGE de Alagoas nós temos a terceira Câmara do país a nível estadual a ter sido criada, né, a nossa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que foi fruto da alteração, eu não vou falar nem da minha, mas da sua lei complementar número 7, que eu já considero vocês todos colegas e colegas de trabalho, né? E na lei complementar número 7 houve a criação, através da lei complementar número 47, da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Eu até participei, né, da comissão que elaborou essa lei e nós fomos aqui em Alagoas o terceiro estado a criar a Câmara, né? Primeiro foi Rio Grande do Sul, depois Goiás, depois Alagoas. Então, o tema da consensualidade é o tema que estará na sua prova, sem dúvida alguma. Aí você tem vários diplomas normativos, né? Artigo 26 da LINDB, né? Cláusula Geral de Consensualidade Administrativa, a Lei 14.133, meu querido amigo Rafael Oliveira, Lei de Licitações e Contratos, nova lei, tem um capítulo próprio para tratar dos meios adequados de resolução de conflitos, a Lei 13.140, que trata da mediação envolvendo o poder público, né? O Decreto 3365, que trata da desapropriação e da utilização de meios outros de resolução de conflitos na desapropriação, e aí por aí vai, né? A gente tem vários diplomas hoje que versam sobre essa temática, né? Lembrando também da Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, reformada pela 14.230 e que também permite, né, a consensualidade no âmbito da ação de improbidade administrativa dentro da lógica do acordo de não persecução civil, que pode ser prévio ou incidental ou até mesmo posterior à ação de improbidade administrativa. Beleza, galera? Então eu tô falando, depois eu quero aqui, quem tá assistindo essa live, depois vocês fizerem a prova, fala assim, caraca, o Vale fez aquela live no dia, que dia é hoje mesmo? Dia 19 de setembro de 2023 e realmente caiu, né, muitas coisas que ele falou. Pessoal, eu não poderia deixar, né, de falar também da temática relacionada à fazenda pública em juízo, né? Lógico que esse tema vai naturalmente ser exigido na tua prova, e aí dentro desse espectro, fazenda pública e juízo, o que é sempre mais cobrado, no tema fazenda pública e juízo? Cumprimento de sentença e execução contra a fazenda pública. Esse tema vai permear várias provas da advocacia pública, não vai ser diferente com a prova da PGE de Alagoas, você vai ver isso com frequência. Então, cumprimento de sentença, né, e execução contra a fazenda pública. Tema que vai estar na tua prova e que você precisa ter atenção, cuidado, né, e um olhar mais apurado. Mas, Vale, o que se destacaria dentro do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia contra a fazenda pública, por exemplo? Eu destacaria a possibilidade de você continuar com o cumprimento em relação à parcela em controvérsia, e aí você pode, né, continuar com o cumprimento. 535 deixa isso claro no seu parágrafo 4º em relação à parcela em controvérsia, vai lá, continua. Aí alguém fala assim, Vale, mas e se o valor total do cumprimento estiver enquadrado dentro das hipóteses de precatório e a parcela em controvérsia RPV? Eu posso pedir RPV da incontrovérsia? Aí o Supremo já falou que não, né? Você tem que considerar o valor global, total, e não o valor da parcela em controvérsia para fins de expedição de precatório ou RPV. Lembrar também, né, do 535, parágrafos 5º e 8º, né, que trata daquela situação, né, relacionada à inexigibilidade obrigacional decorrente de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tá? Quando a decisão do Supremo é anterior, né, já existia, né, a inexigibilidade, você pode suscitar isso em sede de impugnação com cumprimento de sentença. Se a decisão do Supremo surgir depois, né, aí nesse caso você vai fazer uso da ação rescisória, prazo de 2 anos a contar da deliberação do Supremo Tribunal Federal, que para alguns é inconstitucional, porque fere
a lógica da segurança jurídica, principalmente no que pertine à estabilidade das relações intersubjetivas e sociais. Beleza, galera? Então esse tema muito revisitado. Vale, a Fazenda Pública vai lá, impugnação a cumprimento de sentença e alega excesso de execução. Opa, alegou excesso de execução. Tá, mas a Fazenda Pública não juntou a memória de cálculo, né? Porque teve uma deficiência ali administrativa e estrutural que não permitiu que os cálculos fossem juntados de logo. E nesse caso, haverá uma rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. Você deve lembrar que o STJ tem mitigado, né, essa rejeição liminar, essa ideia da rejeição liminar, até considerando, né, a própria estrutura da administração pública, do poder público, né, possibilitando que o poder público possa anexar, juntar essa memória de cálculo posteriormente, desde que em estado, dentro de uma lógica de um modelo participativo de processo, cooperativo, né, estimulando a atuação assertiva da Fazenda Pública para contribuir com o desenvolvimento, deslinde, para que tenhamos uma tutela jurisdicional adequada e efetiva para o caso concreto, né? Lógico que essa situação ela não se aplicaria para o particular, porque a própria, né, se você for lá para o 525, fala-se especificamente em rejeição liminar da impugnação, e o poder público tem esse temperamento. Então, tema muito quente, tema importantíssimo, né? Você precisa conhecer também todas as temáticas de regime jurídico dos precatórios, né? Com as emendas constitucionais 103, 104, importantíssimo, atualização dos débitos fazendários, como é que isso se dá, aplicação da Selic, enfim, né? Os regimes transicionais e as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede, por exemplo, de repercussão geral e também, né, no âmbito do controle de constitucionalidade. Beleza? E aí, vale, no tema Fazenda Pública, o que você destacaria mais? PGE de Alagoas já cobrou isso, né? Pedido de suspensão, um tema fantástico, né? Para quem vai aí ingressar na nossa turma 2 da mentoria coletiva para a PGE de Alagoas, eu ministro uma aula que eu digo para vocês tranquilamente, das mais aprofundadas sobre pedido de suspensão, né? Não só nos aspectos procedimentais, né, jurisprudenciais e legais, tudo sobre pedido de suspensão. E é um tema, né, que tem cara de prova, um instrumento que foi muito utilizado pela Procuradoria e é muito utilizado pela Advocacia Pública em geral. Tivemos casos emblemáticos envolvendo utilização do pedido de suspensão no âmbito da PGE de Alagoas. Tá? Então, o pedido de suspensão é um tema forte, pedido de suspensão que está previsto na 8437, né, na lei do habeas data, na lei do mandado de segurança, enfim, vários outros diplomas. Lembrando, né, que o pedido de suspensão, este incidente processual que consubstancia uma medida de contracautela, que não tem natureza recursal, nem tampouco de sucedâneo recursal, mas que serve para possibilitar, né, que os efeitos de uma determinada decisão sejam obstaculizados diante da possibilidade de gerar dano, né, à ordem, à saúde, à segurança e economias públicas. Né? A gente vai ver competência, pedido de suspensão. Se eventualmente, né, nós tivermos ali um pedido de suspensão direcionado para o TJ de Alagoas, ele for indeferido, né, e eu quiser renovar o pedido de suspensão para o STJ, para o STF, e a matéria for ao mesmo tempo constitucional e infraconstitucional, para onde vai? Né? Se ao mesmo tempo for constitucional e infraconstitucional, é competência do Supremo, absorve. Né? Então, muita gente usa a lógica, né, do direcionamento do recurso especial extraordinário, mas no pedido de suspensão, se simultaneamente tiver matéria constitucional e infraconstitucional, a renovação do pedido de suspensão vai para o Supremo. Então, essas e outras questões a gente vai tratar com mais vagar, né, nas nossas aulas, né, como eu disse, né, não sei se tem alguém aí, o pessoal da turma 1, né, que está aí com a gente na mentoria coletiva, mas essas questões a gente vai tratar nas nossas aulas, como eu disse, tem uma aula específica só sobre pedido de suspensão. Vale, o que você destacaria mais, né, em relação a processo civil, já que você aqui, né, falou sobre muitos pontos, vocês, eu espero, né, e eu estou sendo aqui intenso, falando um pouco mais rápido, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Mas você pode, né? Eu acredito que você poderá revisitar essa live, né, daqui a pouco. Provavelmente deixarei essa live salva, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: essa live aqui tem mais conteúdo do que muita aula por aí. Eu falo isso tranquilamente, não sei se vocês concordam comigo.
Mas essa live aqui tem mais conteúdo, com certeza, do que muita aula que vocês vão ver por aí. E o último ponto, né, para a gente caminhar para o nosso fim, né, e é lógico, o último, mas não menos importante, se você concorda comigo, manda aí no chat. Mas eu queria te lembrar de dois assuntos relevantíssimos, né? Primeiro, a atuação da Fazenda Pública no âmbito das ações de improbidade, por toda a mudança que a gente teve, né, pelas discussões na ADI 7042 e 7043, né, inclusive ADIs essas que contaram com a citação de um artigo que eu escrevi com o professor Rafael Oliveira, né, e foram citados lá no Supremo, ratificando a legitimidade também da pessoa jurídica de direito público de ingressar com as ações de improbidade, discussão sobre legitimidade ativa, mas também eu quero lembrá-los, né, dos debates sobre juizados especiais fazendários, né? Até porque boa parte das demandas que tramitam hoje contra o estado de Alagoas, por exemplo, contra vários estados, elas tramitam nos juizados especiais fazendários, né? Isso acaba gerando inúmeros desdobramentos, né? Eu escrevi um artigo recentemente, não sei se você leu, sobre o cabimento do pedido de suspensão dentro do microsistema de juizados. Se você não leu esse artigo, leia, né? Um artigo que eu publiquei lá no Migalhas, defendendo o cabimento do pedido de suspensão dentro do microsistema de juizados, inclusive um pedido de suspensão que seria, por exemplo, direcionado ao presidente da turma recursal, né, diante de uma decisão, por exemplo, proferida ali por juiz singular no âmbito dos juizados especiais. Mas eu quero destacar para vocês dois artigos, né, que sempre caem em prova quando se tratando de juizado especial, né, Lei 12.153. O artigo 2º, se você ler esses dois artigos, a chance aumenta substancialmente se acertar a questão da prova sobre juizados especiais, que eu acho que deveremos ter. O artigo 2º, que trata da competência do juizado, e aquelas situações nas quais o juizado não tem competência para atuar, né? E o artigo 5º, que trata de legitimidade, né? Ou seja, esses dois artigos caem muito em prova, despencam em prova, tá? E eu queria lembrar também, isso é muito importante, vocês esquecem, dos artigos 3º e 4º, né, da Lei 12.153, porque os artigos 3º e 4º, principalmente, eles falam da possibilidade de uso de recurso contra interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Então, muita gente fica, né, nos juizados especiais, a gente tem uma regra de recorribilidade imediata das interlocutórias, mas o juizado especial da Fazenda Pública, ele fala, olha, se for uma interlocutória que verse sobre tutela provisória, cabe recurso. Que recurso seria isso? Que seria esse, né? Interposição de agravo de instrumento contra aquela decisão que versa sobre tutela provisória. Então muita gente fica, cabe agravo no juizado especial fazendário? Sim, se eventualmente eu tiver uma decisão em sede de tutela provisória proferida, né, eu posso interpor um agravo de instrumento dessa decisão, né, que deferiu, por exemplo, a tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública. Beleza, pessoal? Então nós temos claramente aí, né, uma possibilidade grande de as discussões envolvendo juizados especiais fazendários caírem na prova, que é reflexo da nossa atuação, reflexo do nosso dia a dia, diante, né, desse volume acachapante de processos que nós temos e que tramitam, muitos deles nos juizados especiais, e é importantíssimo que vocês conheçam esses dois artigos aí, e também, né, não poderia deixar de falar do artigo 18, 19, do pedido de uniformização, que tem sido revisitado aí em várias provas da advocacia pública. E o último ponto que eu quero trazer para vocês, na verdade, é um convite, né? Um convite para estarmos juntos na próxima semana. Na próxima semana, no dia 28, nós começaremos a nossa turma 2 da mentoria coletiva para a PGE de Alagoas, né? Na mentoria coletiva nós temos aí, pessoal, encontros quinzenais comigo, com o professor Rafael Oliveira, né, um dos maiores administrativistas do nosso país. A gente tem esse bate-bola para tratar de vários temas, então são aulas verticais, aprofundadas, conectadas com o conteúdo que cai na prova, que cairá, né, na prova da PGE de Alagoas. Vocês têm a organização toda do planejamento de estudos de vocês, com planilhas de 4, 6, 8 horas, simulados também, tá? Mentoria de letra de lei, ou seja, tudo que você precisa está englobado dentro da nossa mentoria coletiva. Lógico que a gente tem uma limitação de vagas, né, por conta do acompanhamento que nós fazemos, então ainda existem vagas, né? Se você não ingressou na mentoria coletiva,
clique no link, né? PGE+, vou colocar aqui, faça a sua inscrição, né? O momento para começar a estudar é agora. Vocês viram quantas questões eu trouxe aqui envolvendo direito processual que estarão, né, nas provas que vocês farão. O Vinícius aí, tô vendo, já está com a gente na turma 2 e outros que já estão conosco, mas aqui para vocês, né, na verdade, o nosso objetivo é sempre ampliar e democratizar o conhecimento. Foi um momento de discutir temas importantes do direito processual civil, né? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, porque a gente se dedica, né? Faz o recorte, analisa os temas, aprofunda, mas eu espero que vocês tenham gostado. Esses temas, como eu disse, estarão na prova de vocês. E se você gostou da live, fala aqui para mim se valeu a pena ficar quase 1 hora comigo, né? Falando sobre direito processual civil com foco aqui para a PGE de Alagoas, né? Com todos os detalhamentos, falei dos temas que mais caem 1 a 1, fui desdobrando com vocês, né, cada um desses temas, e espero que a gente possa, né, que nós possamos estar próximos, né, próximos nessa jornada, né, até a aprovação de vocês na PGE de Alagoas. Já me coloco aqui à disposição para dúvidas, questionamentos de vocês, mas tenho certeza que em breve estaremos juntos, né, trabalhando juntos na PGE de Alagoas, e com certeza, diante desse trabalho árduo de vocês, dedicado, intenso, né, isso vai se refletir naturalmente em bons resultados. Então, para quem ainda não está na turma 2, fica o convite, né, eu vou deixar o link aqui, né, no chat para a gente, e nos stories, né, o link da turma, você clica aí, enfim, quem quiser também manda mensagem para a gente, que a gente envia o link para você fazer a inscrição. Mas eu espero te encontrar, né, encontrar você no dia 28 de setembro, para que nós estejamos juntos aí, mão a mão, lado a lado, né, para essa jornada até a aprovação na PGE de Alagoas. Beleza, pessoal? Obrigado aqui, estou vendo várias mensagens, pessoal agradecendo, né? Fred, Felipe, Vinícius, Bruno, Jéssica, enfim, Léo, Iago, todos que estiveram conosco. Um abraço para vocês. Vou deixar essa live salva se você chegou atrasado, se você quer estudar processo civil com profundidade, se você quer saber quais são os principais temas que caem na prova, que provavelmente cairão na prova de processo civil da PGE de Alagoas e em outras provas da advocacia pública, assiste essa live, revisa, vê com cuidado, porque eu vou dizer lá na frente, eu disse, né? Eu disse que ia cair. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Forte abraço, estamos juntos e até mais. Valeu!